Vamos entender finalmente por que algumas profissionais do seu ramo, do seu nicho, cobram até 10 vezes mais e você ainda não conseguiu passar por isso? Por que que toda vez que você vai vender o seu produto ou o seu serviço, você fica com medo que as pessoas não comprem por causa do preço? Você dá desconto, você tenta convencê-las e mesmo assim elas falam que não tem aquele valor disponível. E olha, eu posso te dizer, eu já vou te adiantar, na verdade não tem nada a ver com o preço do seu produto ou do seu serviço, mas sim com a forma como você está se vendendo. E quando eu falo se vendendo, você que é médica, advogada, arquiteta, nutricionista, psicóloga, terapeuta, enfim, profissional autônoma no geral ou empreendedora, talvez você não tenha sido ensinada a se vender desde o início, porque a gente não aprende isso na faculdade, é normal. Por isso que eu tô aqui para bater esse papo com você. Então, papel e caneta na mão para colocar oportunidade em ação, porque cada minuto que a gente vai passar juntas aqui é valiosíssimo, porque você vai aprender a se vender sem parecer que você está se vendendo o tempo todo, até porque a gente quer que as pessoas queiram comprar de você. Independente do seu preço, eu quero que as pessoas enxerguem o seu valor. E aqui está a chave de pessoas que podem cobrar, que se sentem seguras para cobrar a mais pelo seu serviço, pelo seu produto. Afinal, cada minutinho que a gente está aqui, cada minuto que a gente está aprendendo, investindo, no nosso produto, no nosso serviço, investindo no nosso aprendizado, a gente está deixando de estar com pessoas que a gente ama. Às vezes a gente deixou alguém da nossa família ali para estar aqui nesse vídeo, porque a gente considera estar aqui aprendendo algo importante. Mas do mesmo jeito que a gente investe no nosso conhecimento, na nossa evolução, a gente quer que as pessoas percebam este valor também, o valor agregado que vem com tudo que a gente entrega para o mundo. Porque não adianta nada você investir, 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 deixar de ficar com a sua família, ficar um tempão assistindo aulas, pagar cursos, pagar mentorias, pagar uma pós, uma especialização. Quando chega na hora, você tem que competir pelo menor preço. Isso é até desmotivador. E eu sei que muitas vezes você fala assim: não, Pepe, eu até que tenho um preço legal, eu tenho um preço bacana. Só que sempre vai ter alguém com preço maior no mercado. E eu já vou te falar uma outra chave. Essa pessoa, provavelmente, ela deve ter mais visibilidade e reter mais atenção do que você. Só que nem tudo tá nas redes sociais, tá? Porque muita gente fala assim: ah, Pepe, então é só postar. É só gerar mais visibilidade, gerar mais atenção, como se isso, né, fosse só, como se isso fosse fácil. Mas as coisas não são bem assim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Fernanda, mas meu apelido é PP. Inclusive, meu Instagram é eu sou a PP, e se você não me segue, no final você vai querer me seguir. Eu trabalho há mais de 10 anos com marketing. E eu estou aqui para te mostrar que o marketing digital, ele não precisa ser tão complicado quanto as pessoas falam por aí. Que o Instagram, ele é apenas uma expansão da sua comunicação. E que eu quero que você, a partir de agora, comece a realmente marcar a vida das pessoas. Por que que eu faço assim, ó? Porque a gente tem um combinado. Meus alunos, minhas alunas, todo mundo aqui já sabe, né? Toda vez que eu falar algo que der uma explodida na sua mente, que você fale assim: caramba, eu nunca tinha pensado nisso, caramba, só de ter visto esse pensamento, esse vídeo já valeu a pena. Aí você vai escrever aqui nos comentários a palavra clique. Toda vez que eu te der um clique, você vai escrever clique para eu saber, né? Que na verdade eu estou indo tão profundamente quanto eu gostaria de ir, né? Porque é nessas aulas aqui semanais que eu resolvi criar para o YouTube, eu quero poder te entregar o máximo possível para que você já tenha uma grande virada de chave. E, obviamente, depois você vai querer entrar aí nos meus sistemas de criação de conteúdo, nos meus acompanhamentos, enfim. Aí depois a gente conversa. Mas aqui eu já quero que você entenda que este conteúdo do YouTube ele foi feito não apenas para pessoas que estão a fim de, ah, eu quero rolar o feed, eu quero diquinhas rápidas de Instagram, eu quero saber aquele hackzinho para aumentar minhas visualizações. Não.
Se você é esse tipo de pessoa, nem precisa ficar nesse vídeo, porque não é isso que eu ensino e nunca será isso que eu irei te ensinar, tá? Eu não acredito nesses hackzinhos de Instagram, eu acredito que o básico bem feito, ele sempre prevalece. Inclusive, eu trago uma base de um marketing tradicional para depois a gente ir para o digital e expandir, exponencializar cada vez mais. Eu tento trazer uma linguagem bem simples, bem objetiva para que você, que é médica, que é engenheira, que é advogada, arquiteto, pode ser, os homens também são bem-vindos, tá? Para que vocês entendam exatamente o que eu estou querendo dizer. E aí, do mesmo jeito que eu falei para você escrever clique aqui embaixo, caso você não entenda alguma coisa, já deixa a sua dúvida, porque nos próximos vídeos eu posso trazer a sua dúvida e te responder, te esclarecer. Enfim, aqui é para a gente ter uma relação mais profunda. Por isso que a gente tem o nosso ecossistema exponencial, que é uma comunidade no WhatsApp, onde eu envio esses vídeos para vocês quando a gente vai ter aula ao vivo, desafios, algumas mudanças do algoritmo também eu já falo por lá. E temos também o nosso aplicativo, um aplicativo gratuito, gente. Se você ainda não está lá, chama Universo X. É só você entrar na nossa comunidade do WhatsApp e lá na bio. Você vai ver que tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Nosso aplicativo tá muito bonito. Modéstia à parte, ele tá cada vez mais bonito. Ele tem uma vitrine, gente. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Olha a vitrine do nosso aplicativo. Que coisa mais linda, né? Quem é que gostou? Aqui, ó. Aqui você se apresenta. Aqui a gente vai colocar algumas lives, que é o fantástico mundo das redes sociais, as aulas exponenciais, o nosso ecossistema que você pode escrever também, conversar com as pessoas lá, o Mooncast, que é um podcast que a gente faz de tempos em tempos, entrevistando empreendedores e cases de sucesso, tá? Para você ter uma ideia, a gente já teve ali Carol Pfeiffer, o Marcelo Steinberg, que é da Cabala, a gente já teve o Edu Adas, que ele é treinador de comunicação de grandes CEOs, como o CEO do iFood, né? A gente já teve o dono da pizzaria Labratiera. Enfim, tem muita gente legal lá no Mooncast. A gente já teve o Bruno Fagundes, o Clébio Damas, a Maiana Neiva, uma galera bem conhecida aí. Aqui é a Fórmula Exponencial Autoridade Lucrativa, que é nosso programa de acompanhamento, e o Insta Lendário, que é nosso sistema de criação de conteúdo, tá? Tá bem bacana isso daqui. Então, agora deixa eu ir para o assunto, né, que tanto nos interessa, que é realmente como que você pode lucrar até 10 vezes mais. Por que que alguns profissionais cobram 10 vezes mais e você ainda não? Peraí, tem algo aí errado. Vamos consertar isso agora? Quem está a fim de consertar isso agora? Quem está a fim de cobrar 10 vezes mais pelo seu produto ou pelo seu serviço? Quem que está a fim de fazer isso, já escreve aqui embaixo que eu quero saber. Então, vamos entender o poder do branding pessoal. Eu sei que muita gente fala de branding, mas poucas pessoas explicam o que de fato é branding. E na verdade, a gente pode trocar isso, porque brand é marca, né? Então, branding seria marcar. Gente, tô simplificando aqui para vocês, tá? Como é que você pode marcar você pode marcar a vida das suas clientes, ou das suas futuras clientes, ou das suas futuras pacientes? Como que você pode fazer com que essa pessoa queira ficar com você e não com outra profissional do mercado? Como que você pode fazer para se destacar de toda e qualquer concorrência? E aí eu quero que você entenda alguns conceitos aqui que eu acho muito importante, né? Porque algumas pessoas elas conseguem cobrar muito, sem precisar ficar convencendo o tempo todo, porque isso é uma chatice, né? E aí, por que que elas conseguem isso? Por causa da percepção. Qual é a percepção que as pessoas têm de você como profissional? Como que as pessoas te percebem? Tem uma história bem interessante que é do Felipe Tito. Quem aqui conhece o Felipe Tito? Vou até parar aqui de compartilhar para contar a história para vocês. O Felipe Tito, ele era um, um ator da Globo, né? E na época ele fazia malhação. Então, na malhação, para quem não sabe, né, você não ganha muito. Você tem uma alta visibilidade, então muitas marcas vão atrás de você quando você participa de malhação, mas o seu salário mesmo não é muita coisa, tá? E aí, você ganha uma moradia lá no Rio de Janeiro, né? Lá perto do Projac.
mas o seu salário ele não é muita coisa. E aí o Felipe Tito, sabendo disso, né? Ele, naquela época ainda as marcas, quando iam te contratar, te chamavam para um almoço, para um jantar, para conversar, uma reunião presencial. Não é a época do online, né? E aí ele foi chamado para uma reunião com uma marca e ele falou assim: Nossa, mas se eu chegar com esse carrinho que eu tô, eles vão ter uma percepção minha de que eu aceito qualquer coisa. Porque vai parecer que eu estou precisando, que eu estou necessitando. Guarde essa palavra. Precisar, necessitar. O seu cliente nunca pode achar que você está necessitando dele, que você precisa daquilo de qualquer jeito. É lei da oferta e demanda, né? Então, ele falou: eu não posso aparecer com esse carro, porque eles vão perceber que eu estou precisando. Então, o que que ele fez? Ele foi lá e alugou um outro carro, alugou um carrão, assim, um carro que custava pelo menos 250 mil. E aí, quando ele chegou lá, normalmente as marcas elas ofereciam mais ou menos, tá, gente? Eu vou inventar um valor aqui, um preço, né? Eu vou inventar um preço aqui para vocês, só para exemplificar melhor. As marcas ofereciam por uma publicidade, em média, 10 mil reais, né? Só que quando ele sentou com esse diretor dessa marca e ele chegou com esse carro, o cara pensou assim: 10 mil deve ser IPVA do carro dele. Não dá para eu oferecer 10 mil para esse cara, porque 10 mil ele não vai aceitar. E aí, o cara foi o maior cachê que ele teve até então, né? O cara pegou e ofereceu um cachê, tipo, 10 vezes maior do que normalmente ofereciam. E, obviamente, ele aceitou. E ele percebeu que isso aconteceu por causa da percepção de valor que as pessoas tiveram dele. Pepe, você está me contando isso, então você está me falando que eu preciso ter um carrão, que eu preciso mostrar que eu tenho muito dinheiro para que as pessoas percebam que eu não preciso delas? Não, não é isso. Eu só quis que você entendesse de uma maneira, inclusive, até, como é que é? Exagerada, de uma maneira exagerada, um exemplo aqui de uma pessoa que utilizou de um bem material para mostrar que ela não necessitava, tá? Mas a gente está na época do digital, né? A gente está na época do digital. Eu não estou falando, por favor, preste muita atenção aqui. Eu não estou falando para você ficar ostentando nas suas redes sociais, até porque ostentar na rede social, o que que causa? Causa desejo, e esse desejo só vai ser causado por quem ainda não tem. Então, quem fica ostentando muito na rede social vai acabar atraindo um público que não tem. Ou seja, se é um público que não tem, é um público que talvez não tenha realmente para te pagar. A não ser que você venda algo muito barato. Aí você pode ostentar. Tem muita gente que vende produtinho barato e fica ostentando, né? Mas inclusive, aqui, ó, um parênteses, uma das estratégias de bets, né? Eu nem gosto de falar muito sobre isso, mas enfim, já que caímos no assunto, não tem por que eu não falar. Uma das estratégias das bets é contratar influenciadores que ostentam, porque elas vendem coisinhas baratas, um barato que sai caro no final das contas, né? Mas elas contratam o influenciador que ostenta, porque ela mexe com o desejo de ser da pessoa que não tem dinheiro e gostaria de ter. Então ela contrata o influenciador que ostenta. Como nós aqui estamos falando de profissionais bem-sucedidas, de profissionais que têm um valor muito maior para agregar do que um carro na garagem, né? Não, nada errado com um carro bom na garagem. Também temos aqui, mas a gente não precisa ficar mostrando, porque não é essa estratégia que a gente vai utilizar. Estou jogando vários cliques aqui para vocês. Quem que tá pegando? Jogando vários cliques aqui, vários cliques. Se você não estiver pegando, eu sugiro, inclusive, que reveja essa aula com mais atenção, porque aqui, ó, tem vários cliques para você. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você que tem um conhecimento vasto sobre o seu assunto, você que é uma médica que fez residência, sei lá quantos anos de residência você passou, né? Sei lá quantos plantões você fez. Você que é uma nutricionista, que já fez pós, que já fez mestrado, doutorado, ou que realmente adora estudar, que é fascinada por estudo, você tem muita coisa para agregar às pessoas. E às vezes você está cobrando menos do que aquela pessoa e começou ontem a postar conteúdo, mas que consegue viralizar um conteúdo atrás do outro, e aí ela acaba, consequentemente, com uma estratégia certa, tá?
vendendo mais do que você. E eu falo como uma estratégia certa porque eu conheço muitas influenciadoras digitais com 1 milhão de seguidores e que não vendem absolutamente nada porque não tem um funil de marketing ali funcionando. Inclusive, na mentoria, a gente nem chama de funil, tá? A gente chama de órbitas, são as órbitas, né? Aí cada aluna tem a sua órbita e aí aquilo lá já a gente já implementa dentro do seu Instagram para fazer com que essas órbitas trabalhem para você automaticamente. Isso é muito legal. Essa parte do automaticamente é muito interessante. Mas essa parte do automaticamente só acontece se você já tiver uma estratégia rodando, tá? Não vai ser do, vamos implementar uma órbita da PP aqui que vai dar certo. Não, não é assim, né? Mas a órbita ela serve para quê? Para que o seu seguidor tenha uma trajetória concreta, uma trajetória visível para que o seu seguidor vire seu cliente ou seu paciente. Porque senão não faz sentido você ficar atraindo gente para sua rede social que não identifique o seu trabalho e que não tenha real intenção de comprar nada que você ofereça, tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem que entender o seguinte: qual que é a sua diferenciação? Essa palavra tá na moda, né? Qual que é o seu diferencial? Não sei se vocês viram polêmica, mas não vou entrar nessas polêmicas aqui, não. Mas qual que é o seu diferencial? Você tem que entender e gerir esse diferencial, mostrar o seu valor e fazer com que o seu cliente ou a sua paciente ou o seu seguidor, ele entenda o seu valor. E aqui já tem um clique muito forte. Você tem que ser a primeira pessoa a investir em você. Se você acredita no que você faz, no potencial da sua entrega, na transformação que você gera para o seu cliente ou para o seu paciente, não tem por que você não investir em você. E eu acho que esse é um dos principais erros que acontecem, principalmente nas redes sociais. A pessoa fala, eu vou muito, muitas pessoas chegam para mim assim, né, diariamente. Mas você é uma profissional, você já ganha 20, 30 mil reais por mês fora do digital. No digital, você se vê perdendo para várias pessoas que começaram agora. Quem nunca, né? Você se vê perdendo e você fala assim: meu Deus, e agora? Eu não sei nem o que postar, esse negócio não dá certo. O que que eu faço? Se o seu caso é esse, o Instagram ele tem que ser somente uma expansão da sua comunicação. Se você já consegue fazer isso fora do Instagram, não tem por que você não fazer dentro do Instagram. E é engraçado, né? Porque dentro do Instagram vai para mais gente de fora do que você imagine. Então não tem por que você não fazer isso dentro do seu Instagram. Não tem por que você deixar tanto dinheiro na mesa, né? Porque é isso que está acontecendo. Se você já ganha fora do digital e você não está no digital, você está deixando muito dinheiro na mesa. Só que o grande erro é achar que primeiro as pessoas têm que investir em você, que a pessoa tem que chegar no seu perfil e já comprar aquilo, já marcar uma consulta, já marcar, né, já marcar uma reunião com você. Não, mas eu sou bem-sucedida fora do digital. E daí, no digital é outro jogo. Antes disso, você tem que investir em você. E eu aprendi isso, eu acho até que da melhor maneira. Eu ia falar da pior maneira, mas eu acho que não foi da pior maneira, foi da melhor maneira. Eu quebrei muito a cara no começo, tá? Essa é a verdade. No começo eu quebrei muito a cara. Eu já tinha muita noção de marketing, então eu não quebrei tanto a cara assim, mas eu não tinha tanta noção de marketing digital. E daí o que acontecia? As pessoas me procuravam, mas eu não tinha uma oferta estruturada. As pessoas não enxergavam o valor, todo o valor daquilo. Então, a resposta que eu recebia muitas vezes era: ai, tá caro, tá caro, tá caro. As pessoas não se sentiam seguras em investir no meu trabalho, no meu serviço, no meu produto. E eu pensava, como é que pode isso? Se fora do digital, eu fazia as reuniões e já fechava contratos gigantescos. Fechava com empresas como Nubank, Ambev, né? TikTok. TikTok lá da China, contrato até em dólar. E aí no digital a pessoa chega para mim e fala, tá caro? Como assim?
Eu tô postando conteúdo e as pessoas não estão entendendo. A grande verdade é que na época eu nem tinha muito seguidor, mas a questão nem era essa. A questão é que eu não deixava as pessoas se sentirem seguras para investir no meu trabalho, porque eu não estava investindo no meu trabalho. Eu não estava sendo a primeira a ter segurança no meu trabalho, porque se eu não investia é porque eu não tinha tanta certeza assim, não é? Até que bastante gente investia antes de mim, mas isso por causa do meu background todo, né? Só que poderia ter muito mais. E aí eu ficava patinando, né? Ficava patinando. Até que eu resolvi fazer o seguinte, até que eu resolvi tirar um pé de cada canoa, né? Porque quem aqui fica com um pé em cada canoa? Coloca um pé no Instagram e o outro pezinho em outro, né? Aí você fica ali, né? Não sabe o que fazer. Aí você fala, bom, se o Instagram der certo, ótimo, mas se não der, eu tô com o pé aqui. Eu resolvi colocar os dois pés do Instagram. Um. E remar, né? Não adianta colocar os dois pés no Instagram e não remar. Pepe, mas quer que eu largue meu consultório? Você quer que eu largue meu escritório para focar só no Instagram? Não, não, não. O Instagram é uma parte do seu negócio. E ele tem que estar funcionando junto com o seu negócio. Só que ele é uma parte essencial do seu negócio. Ele não é qualquer parte do seu negócio. Não é, e se der certo. Eu continuo aqui, se der certo aqui, tá tudo ótimo. Não! Vai ter um momento em que você vai se ver como é que é? Arrumando o telhado em dia de chuva. Então aproveita para arrumar telhado em dia de sol, aproveita agora que está indo tudo bem, que você tem dinheiro para investir nisso, que você enxerga o seu Instagram como um negócio. Não espera dar certo o Instagram, porque depois eu invisto. Deixa dar certo, depois eu invisto. Não adianta. Porque senão em alguma hora vai complicar. E tem gente que está vendo aqui e já está na complicação, né? Eu sei disso. Eu já estive aí também. Eu lembro que a minha grande virada de chave foi ter 14 mil reais na minha conta. 14 mil reais na minha conta. E investir em uma mentoria de 100 mil. Pepe, você é louca? Você se endividou para isso? É, porque eu fui a primeira pessoa a dar um passo para investir no meu negócio. E a partir desse momento, esses 100 mil que eu investi voltou em um mês. Um mês e 18 dias para ser bem exata. Fazer a conta bem exata. Aí eu vejo gente chegando em mim falando: ai, Pepe, eu tô com um emprego CLT, mas eu tô fazendo um negócio aqui no Instagram e eu queria, na verdade, meu sonho é fazer esse outro negócio no Instagram, mas eu vou esperar estabilizar mais, eu vou esperar dar resultado. Vai esperar mais o quê? O que mais você está esperando? A oportunidade às vezes não passa duas vezes. O tempo passa, o tempo vai passando. Aí daqui um ano você fala assim: nossa, não acredito. Esse povo todo tá tendo resultado e eu que não resolvi dar esse passo, não tô tendo resultado. E o resultado no digital, ele não vem da noite pro dia, tá? Ele não vem da noite pro dia. Mas a grande chave que eu estou te dando aqui, o grande clique que eu estou te dando aqui, é justamente você começar a investir. Começa a investir, porque o Instagram, ele vai te dar um retorno a longo prazo. E nem é tão longo prazo assim, tá? Eu acho que uma questão, fazendo tudo certinho, 3, 4 meses, 6 meses, tá? Eu acho que é tranquilo. E essa daqui é a fórmula da marca memorável. A sua marca tem que ter um significado. Você tem que ter muita clareza sobre o que a sua marca representa, o propósito da sua marca. O que isso representa para você e para as pessoas que compram de você. Esse significado ele tem que estar tão claro, mas tão claro que você tem que repetir diversas vezes. Por que você tem que repetir? Porque você vai ocupar um espaço seguro, confiável e prioritário na mente e decisão do seu cliente. Isso daqui, só esse slide aqui é ouro. Se quiser, pode aproveitar e tirar até uma foto. Vou abaixar aqui. Pode até tirar uma foto aqui, porque isso daqui é ouro. Se você lembrar o significado da sua marca, repetir isso e criar uma memória,
na cabeça, ou seja, ocupar um espaço mental aqui, né? Na cabeça do seu cliente, do seu futuro cliente, do seu paciente, só isso daqui já faz com que as pessoas te marquem. E quando a pessoa te marca, ela quer você, porque o cérebro humano, ele gosta muito mais do conhecido do que do desconhecido. O conhecido é sempre confortável. O desconhecido é desconfortável. E essa, eu falo assim, olha, o pessoal estuda muito marketing, mas se você estudar simplesmente a cabeça do ser humano, você vai entender muito mais sobre o comportamento do seu consumidor. Eu sei que você não foi treinado para vender, para ficar vendendo. Mas você não precisa ficar vendendo. O que você precisa é reforçar o seu valor. Reforçando o seu valor, as pessoas irão querer comprar. Reforçando o seu valor, as pessoas irão querer comprar. Você já anotou? Anota isso daí, tá? E cuidado com essa percepção de protagonismo, cuidado com o seu ego, porque a maioria das empreendedoras ela foca na própria formação, certificação, fica falando das formações, fica querendo demonstrar autoridade, falar difícil. Se você fizer isso, você vai atrair mais profissionais do seu ramo, tá? Você vai atrair os seus concorrentes. Agora, se você coloca o seu cliente como herói, como centro das atenções, o seu Instagram, a sua rede social, aquilo que você faz, deixa de ser sobre você e começa a ser sobre o que o seu cliente ou o que a sua paciente quer de você. Você está aqui até agora porque esse conteúdo ele não foi pensado em mim, ele foi pensado justamente na transformação que eu ofereço para você, porque você é minha cliente ou minha futura cliente. Você é minha aluna. E aí eu não vou nem falar futura aluna, porque a partir do momento que você está aprendendo comigo agora, você é minha aluna desde já. Parabéns, seja bem-vinda! Eu quero depois que você entre lá no nosso aplicativo e se apresente, coloque a sua foto, converse com outras profissionais, seja mais visível. Esteja lá, esteja presente no nosso ecossistema exponencial, porque a ambiência é tudo. Muita gente vai te desencorajar no digital. Muita gente vai falar: ih, tá gravando videozinho agora, acha que é blogueira, né? Mas se você estiver em um ambiente de pessoas que estejam a fim de evoluir, se você estiver em um ambiente de pessoas que se apoiam, aí com certeza esse caminho vai ser muito mais fácil. Por isso que eu criei lá o nosso Universo X. Vou deixar aqui na descrição o nosso aplicativo. Se você já está no aplicativo e ainda não colocou sua foto, não se apresentou, quando acabar aqui, vai lá. É até bom que você treina, porque desde a sua apresentação você tem que colocar o cliente como herói. Nunca é somente sobre você. Não estou falando para você não contar a sua história, mas sempre foque na transformação que você oferece para o outro, o que o outro ganha ao estar ali. Você só está aqui porque você está vendo uma recompensa de estar aqui. Você pode até gostar muito de mim, eu agradeço por esse carinho. Falei errado. Agradeço por esse carinho. Mas você só tá aqui porque eu te agrego valor. Senão você não estaria. E tá tudo bem, porque é isso que eu quero. Eu quero pessoas que tenham interesse naquilo que eu estou dizendo. Porque eu também tenho interesse na sua história, na sua trajetória. Eu também tenho interesse em solucionar os seus problemas, solucionar a sua dor. Porque quanto mais problemas eu soluciono, mais dinheiro eu ganho. Clique, tá? Então, eu quero que você saiba tudo sobre o seu público-alvo. Como é que você vai saber tudo sobre o seu público-alvo? Ouvindo. Se interessando genuinamente por quem compra de você. Se interesse genuinamente por quem compra de você. Porque quanto mais personalizado for aquilo que você vende, maior valor você terá. E quanto maior o seu valor, maior será o seu preço. Só aqui, ó. Só aqui, muitos cliques, muitos cliques. Só que já valeu a pena. E a gente trabalha num sistema de trocas, né? Outro dia uma pessoa veio para mim e falou: Pepe, eu queria marcar um café com você para que você
me falasse essas coisas que você fala nas lives, que você fala nas aulas, porque é muito interessante. Cada vez que eu assisto uma aula sua, eu já saio produzindo mais, eu saio já querendo fazer as coisas. Então, eu queria marcar um café com você. E a minha pergunta é assim, é a seguinte: o que que eu ganho com isso? O que que eu ganho tomando um café com você? Nossa, Pepe, como você é fria. A pessoa quer marcar um café com você e você já quer saber o que você ganha. Todo mundo trabalha com um sistema de troca. A partir do momento que eu investir o meu tempo em você, tomando um café em você, eu estou investindo a minha semente. Ninguém quer plantar uma semente em um solo que não é fértil, ou eu estou errada? Eu te falo que aquele solo lá tá ruim, não tá fértil. Você vai plantar a sua semente ali? Você não vai. Eu não vou plantar minha semente num solo que não tá fértil. Então, o que eu ganho com isso? Qual é a moeda de troca? E é engraçado, porque eu vi isso em um evento e a moça falava assim pro treinador lá do evento. Ela falava assim: Você ganha porque você vai me ajudar. E eu vou contar para todo mundo que você me ajudou. Tá, o que que eu ganho com isso? Do mesmo jeito, o que que eu ganho com isso? O que que eu ganho com isso? Gente, é sempre no sistema de troca. E eu tô falando para vocês isso para que vocês invistam as suas sementes em solos férteis também. Quando você está na rede social, utilize seu tempo com consciência. A rede social é um solo extremamente fértil, extremamente fértil. Para quem está produzindo, para quem está somente consumindo, ela para de ser um solo tão fértil, porque ela acaba roubando o seu tempo, a sua atenção. E quando você viu, o tempo já passou e você não fez o que tinha que ser feito. Cada vez mais eu vejo anos se passando e aquela promessa de ano novo, de agora eu vou engatar nas redes sociais, aquela promessa passou, já foi, mais um ano, você não engatou, os seus concorrentes estão lá, estão produzindo, estão entrando nas mentorias, estão fazendo o que tem que ser feito e você não sabe nunca por onde começar. E você acha que vir aqui, você vê uma pessoa dando uma diquinha no Instagram, você segue essa dica. Aí a outra pessoa uma diquinha, você segue essa dica. Aí você segue outra diquinha, e você segue a outra diquinha, e você segue a outra diquinha. E você só consome conteúdo gratuito porque você não investe no seu trabalho, no seu serviço, no seu produto. E aí? Você não seguiu caminho nenhum, você só perdeu tempo. Escolhe um caminho e vai nele. Todos os caminhos eles vão dar certo, desde que eles sejam coerentes e desde que você tenha uma consistência. Coerência, consistência, tempo, dedicação. É isso. Mas para que isso aconteça de fato, você tem que entender que você tem que plantar sua semente em solos férteis. Vale a pena plantar a sua semente no trabalho que você faz hoje? Se vale a pena, planta e vai com tudo, e rega, e cultiva isso. E esteja lá dia a dia e cuide dessa semente. Agora, se você quiser que as outras pessoas plantem no solo fértil para que você colha, não tem nexo nenhum. Você tem que ser a primeira pessoa a plantar para que você seja a primeira pessoa a colher. Ou eu estou errada? Regra da natureza, né? Essas plantas estão atrás aqui de mim. Não me deixarão mentir. É isso. É regra da natureza. Entende? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês entendam aqui, ó. Nutricionista. Muita gente se comunica assim. Tenho 15 anos de experiência, atendo em consultório. Não, gente. Ajudo mulheres que tentaram todas as dietas a emagrecer sem restrição. Entenderam a diferença? O cliente está no centro. Arquiteta, faça o projeto executivo e reforma residencial. Coisa chata. Traduz o estilo de vida da família em lares que geram orgulho. Pronto. Psicóloga, a mesma coisa, tá? Foca no cliente, porque daí o cliente vai ver o valor em você. É até doido isso, né? Como assim? Eu vou focar no cliente e o cliente vai ver valor em mim? Porque quanto mais personalizada é a experiência, mais valor ela tem. Quando o cliente ele identifica que você está falando diretamente com ele,
Ele identifica que você entende melhor do que ninguém o problema dele. Se você entende melhor do que ninguém o problema dele, você também está apta a oferecer a solução, tá? Foca sempre no cliente. Combinadíssimo? Estamos lindos e lindas aqui? Gostaram de todos os insights dessa aula? A cada semana a gente vai criar um conteúdo diferente aqui para te ajudar a desbloquear todo o seu potencial por meio das redes sociais. Então, se você gostou desse conteúdo, se você acompanhou até aqui, não deixa de se inscrever no canal. Entra no nosso aplicativo, comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você está achando, porque é isso que me motiva a estar aqui semanalmente. É gratuito? É gratuito, mas eu quero que você invista o seu tempo assim como eu estou investindo o meu. E para me dar mais motivação, já me fala o que você achou aqui dessa aula. Senhoras e senhores, que vocês tenham uma ótima semana, uma semana muito abundante e que vocês já saiam daqui aplicando os conceitos com a sua marca, com o seu serviço, com o seu produto, porque cada vez mais pessoas vão começar a prestar mais atenção em você a partir do momento que você demonstrar interesse genuíno nelas. Com essa, eu finalizo mais uma aula exponencial. Até a próxima. Tchau, tchau, minha gente!